Bom, pessoal, darei início agora à apresentação da videoaula de Teoria das Estruturas 1, cujo tema é Estaticidade Estrutural. Meu nome é Natalício Ferreira Lóis Júnior e, tendo como professor orientador desta matéria, o professor José Adeildo Amorim, do curso de Engenharia Civil do Campo Sertão da UFAL. A nossa apresentação se dará da seguinte maneira. Primeiro darei uma breve introdução, falando sobre alguns conceitos importantes para que o assunto possa ser entendido melhor. Depois falarei sobre estaticidade interna e estaticidade interna. A partir daí, classificarei algumas estruturas como hipostática, isostática e hiperestática, dando exemplo de cada uma delas. Depois, vem a resposta à pergunta feita pelo professor no roteiro e exemplos de classificação de estruturas observando os seus graus de liberdade. Bom, pessoal, como já foi falado anteriormente, darei uma breve introdução sobre alguns conceitos importantes para o entendimento do assunto. O primeiro deles é o conceito de grau de liberdade. Grau de liberdade é a possível movimentação no plano ou no espaço que os corpos rígidos possuem. Ou seja, o que queremos dizer? No espaço, podemos observar que existem três possibilidades de movimentação ao longo dos eixos, bem como três possibilidades de giro ao longo dos mesmos, nos dando um total de 6 graus de liberdade. No plano, possuímos duas possibilidades de movimentação ao longo dos eixos, uma para x e uma para y, e uma possibilidade de giro em torno dos mesmos, ou seja, teremos assim 3 graus de liberdade. Bom, continuando na parte de conceitos fundamentais, falarei agora sobre os graus de estaticidade. Grau de estaticidade nada mais é do que o número que caracteriza o equilíbrio entre os movimentos do corpo rígido e as suas vinculações numa estrutura, possibilitando classificar os sistemas estruturais como hiperestáticos, que têm uma vinculação em excesso, isostáticos, número mínimo de vínculos, e hipoestáticos, ou seja, uma vinculação deficiente. O grau de estaticidade de uma estrutura pode ser calculado da seguinte forma. O grau de estaticidade é igual ao número de incógnitas menos o número de equações. Bom, outro conceito importante é o conceito de vínculos. Vínculos são elementos que limitam a mobilidade estrutural, produzindo reações vinculares. São classificados de acordo com o número de movimentos, ou seja, graus de liberdade, que restringem. Para sistemas estruturais contidos num plano, tem-se vínculos de primeira, segunda ou terceira classe ou ordem. Por extensão, nos casos especiais, há vínculos até de sexta ordem. Bom, aí temos os tipos de vínculos. Como podemos observar, esses vínculos são do primeiro tipo, são chamados de roletes, e as suas representações são da seguinte forma, como vemos um pouco mais à direita aqui. Aqui temos vínculos ou apoios do segundo tipo, cujo temos duas reações e a sua representação se dá desta forma. Temos ainda os tipos de vínculos ou apoios do terceiro tipo, que são chamados engastes, onde temos a restrição, duas reações e a restrição de giro. Sua representação é da seguinte forma. Falarei agora sobre estaticidade estrutural. Primeiramente, abordarei o tema de estaticidade externa. Bom, a estaticidade externa está diretamente ligada a forças externas. O que são elas? Forças que atuam externamente a uma estrutura, podendo ser classificadas como ações ou reações. Como diferenciá-las? Ações são forças independentes que podem atuar em qualquer ponto de uma estrutura, normalmente conhecidas ou avaliadas, exemplo do peso de uma pessoa sobre uma ponta. Reações são forças que surgem em determinados pontos de uma estrutura, vínculos ou apoios, como já falado anteriormente, sendo consequência das ações, portanto, não são independentes, devendo ser calculadas para se equilibrarem as ações, ou seja, através das ações temos as reações, e essas reações são suportadas pelos vínculos ou apoios, como a gente já falou anteriormente. Já a estaticidade interna
ou estaticidade interior de uma estrutura relaciona-se com a possibilidade de deslocamentos relativos entre as várias partes da estrutura constituinte da mesma. Ou seja, ela também está relacionada a forças internas. O que são essas forças internas? São aquelas que mantêm unidos os pontos materiais que formam o corpo rígido, as solicitações internas. Se o corpo rígido é estruturalmente composto de diversas partes, as forças que mantêm estas partes unidas também são chamadas de forças internas, ou forças desenvolvidas em rótulas. Tendo em vista todos os conceitos já abordados, podemos agora partir para a classificação das estruturas, onde iremos caracterizá-las de acordo com o seu número de equações e número de reações. Bom, primeiramente vamos observar uma estrutura hipostática. O que seria uma estrutura hipostática? As estruturas hipostáticas não são estáveis, não possuem equilíbrio estático, tendo, por isso, algum movimento, ou seja, algum grau de liberdade, não restringido. De um modo geral, estas estruturas possuem um número de reações de apoio inferior ao número de equações de equilíbrio estático. Como podemos observar aqui no nosso exemplo, temos dois apoios do primeiro tipo. Estes apoios impedem a movimentação em torno do eixo Y, mas não impedem em torno do eixo X. Portanto, temos mais equações do que reações, e isto caracteriza essa estrutura como uma estrutura hipostática. No caso das estruturas isostáticas, tem o número de reações estritamente necessário para impedir qualquer movimento. As reações estão eficazmente dispostas de forma a restringir os possíveis movimentos da estrutura. Ou seja, como podemos observar, se tratando de um plano, temos as possibilidades de movimentação ao longo de X, ao longo de Y e uma possibilidade de giro. Esses graus de liberdade estão sendo suplantados através desses dois apoios, onde temos um apoio do segundo tipo, que impede movimentação em duas direções, e este apoio do primeiro tipo auxilia este apoio a impedir o giro. Desta forma, teremos 3 equações e 3 incógnitas, tendo que o número de equações será igual ao número de reações. Por isso, essa estrutura pode ser classificada como uma estrutura isostática. No caso de estrutura hiperestática, podemos classificá-las da seguinte maneira. Elas têm um número de reações superior ao estritamente necessário para impedir qualquer movimento, ou seja, para impedir qualquer grau de liberdade. Verifica-se então a possibilidade de, ao serem criteriosamente retiradas algumas reações, estas estruturas ainda continuarem sem apresentar movimento, portanto, seriam ainda assim estáveis. O grau de hiperelasticidade é igual ao número de ligações que podem ser suprimidas de forma a que a estrutura ainda se torne isostática, ou seja, nós temos uma estrutura que oferece mais segurança do que necessário, como poderíamos dizer. Como podemos ver, só o apoio do primeiro e do segundo tipo, neste caso, seriam suficientes para uma estrutura estável, ou seja, isto nos daria uma estrutura isostática. Mas como temos ainda um engaste aqui, que é um apoio do terceiro tipo, que impede qualquer tipo de movimentação ao longo do eixo X e Y e de giro, nós temos então uma estrutura hiperestática, porque o número de equações é menor do que o número de reações. Bom, citados e explicados os exemplos de estaticidade externa, mostrarei agora alguns exemplos de estaticidade interna. Esses exemplos são mais aplicados a pórticos, quadros e estruturas, que são um conjunto de barras, não todas articuladas entre si, e formam uma poligonal fechada. Como podemos observar aí, temos exemplos de uma estrutura isostática restringida internamente e uma estrutura isostática hiperestática internamente. Sabendo desses conceitos, partindo deste pressuposto, podemos agora tentar responder a pergunta feita pelo professor no roteiro, que é a seguinte:
há alguma atenção especial que deve ser tomada ao classificar uma estrutura como isostática ou hiperestática? A resposta é sim. Deveremos tomar um cuidado especial nesse quesito, pois, apesar de conhecermos as reações no ponto A e no ponto B como mostrado nessa figura, se seccionarmos esta estrutura, veremos que existem esforços internos solicitantes, que mantêm a estrutura junta. Ou seja, podemos observar que existem o momento cortante, o momento fletor e o esforço normal, dos dois lados, tanto pela esquerda quanto pela direita, como representado mais abaixo. Portanto, deveremos ter cuidado em relação a isso, pois uma estrutura isostática externamente pode não ser internamente, bem como hiperestática externamente pode não ser internamente, pois observamos que surge um número maior de equações quando se trata de esforços internos. Desta forma, podemos dizer que isso ocorre em geral quando um conjunto de barras não totalmente articuladas entre si forma uma poligonal fechada. Isso pode ser suprimido através da utilização de rótulas, que não transmitem momento ao longo das nossas barras. Bom, pessoal, tendo em vista todos os conceitos abordados, podemos agora resolver exemplos de classificação de estruturas de acordo com seus respectivos graus de liberdade. Bom, como podemos observar na figura mais à esquerda, temos uma viga apoiada em 3 apoios do primeiro tipo com a ação de 2 forças aplicadas de cima para baixo. Bom, para este caso, dizemos que esta viga é hipostática. Por quê? Porque, apesar dela apresentar 3 reações, estas reações dizem respeito somente ao eixo Y, ou seja, protegem apenas o movimento em uma direção, deixando um grau de liberdade, proporcionando um grau de estaticidade igual a 0. Só que, como o número de equações é maior do que o número de reações, ou seja, o número de incógnitas, nós teremos que essa estrutura será hipostática. Porque, como podemos observar, todas as forças estão sendo aplicadas em Y, mas não existe nenhum apoio do segundo tipo ou do terceiro que impeça o movimento de translação horizontal. Na viga mais à direita, temos uma situação hiperestática. Como podemos observar, temos duas ações de forças de cima para baixo, sendo que uma pode ser decomposta transversalmente ao eixo da viga e uma longitudinalmente ao eixo da viga. Como podem ver, possuímos um apoio do segundo tipo e 2 apoios do primeiro tipo. Neste caso, dizemos que é hiperestática, porque o apoio do segundo tipo já nos garante reações em X e em Y, impedindo os movimentos nessa situação. E um dos apoios do terceiro tipo já seria suficiente para impedir o giro em auxílio ao apoio do segundo tipo. Desta forma, como temos um apoio sobrando, dizemos que temos 4 reações e 3 equações, tendo um grau de estaticidade e 1. Por isso, não temos graus de liberdade, todos eles restringidos com excesso. Por isso, esta estrutura é hiperestática. Na figura mais abaixo, temos uma situação isostática. Como podem ver, novamente, temos uma força aplicada transversalmente e uma que pode ser decomposta em transversal e longitudinal ao eixo da viga. Como vocês podem notar, à direita da viga existe um engaste. O engaste é o apoio do terceiro tipo, que impede movimentos em quaisquer direções do plano, bem como de giros. Como vocês podem observar, então, teremos 3 reações, que são as de momentos e a de giro, e 3 equações, porque estamos no plano. Como temos 3 equações e 3 reações, observamos que o número é igual, então temos um grau de estaticidade igual a 0. Porém, neste caso, a situação é uma isostática, porque o número de equações é igual ao número de reações.
Sendo assim, agradeço a atenção de todos e espero que esta videoaula sirva para estudos futuros de outras turmas. Obrigado e até uma próxima.